Bom, estamos na Parashá Pekudei. O verso é o 21, 38 e 21. Essas são as contas do tabernáculo, o tabernáculo do testemunho, que foram calculados por ordem de Moshe. Todos os itens foram trabalhados pelos levitas, a cargo de Itamar, filho de Aharon, o sacerdote. Betsalel, filho de Uri, filho de Hur, da tribo de Judá, fez tudo o que Deus tinha ordenado a Moshe. Com ele estava Aholiab, filho de Ahissamar, da tribo de Dan, um artesão, um tecelão artístico e experiente em brocados e bordados, com lãs turquesa, púrpura, carmesim e linho fino. Todo o ouro que foi usado no trabalho para completar a tarefa sagrada foram doados 29 kikar, 730 shekalim, de acordo com o shekel santificado. O censo do dinheiro de prata coletado da comunidade chegou a 100 kikar e 1.775 shekalim, de acordo com o shekel santificado. Este consistia em uma beca por cabeça, isto é, meio shekel, de acordo com o shekel santificado para cada pessoa que passou pela contagem, de 20 anos acima, o que totalizou 603.550. Os 100 kikar de prata foram usados para fundir as bases para o santo e para a divisória. Havia um total de 100 bases feitas dos 100 kikar, um kikar para cada base. Dos restantes 1.775 shekalim, foram feitos os ganchos para os pilares, os capitéis e braçadeiras. O cobre doado como uma oferenda chegou a 70 kikar e 2.400 shekalim. Com isso, ele fez as bases para a entrada da tenda da reunião, o altar de cobre, junto com sua grade de cobre e todos os utensílios do altar. As bases para o pátio em volta, as bases para o portão do pátio, as estacas do tabernáculo e as estacas para o pátio em volta. Bom, essa paraxá, geralmente todo ano, ela é lida junto com a anterior. E aí, os rabinos falam que sempre se fala mais da outra, na outra paraxá. E essa daqui, não vou usar o termo desprezado, mas fala-se bem pouco. Esse ano, ela ganhou, porque tem um mês a mais, esse ano judaico, que é o ano bissexto. Então, ela foi desmembrada. Então, você está lendo ela à parte. Uma das coisas interessantes que se comenta aqui tem a ver com o capítulo de Pirkei Avot, quando é dito que você deve conceder à pessoa o benefício da dúvida, que a gente deve agir, como é dito no texto literalmente, fala assim: ao invés de se levantar o julgamento contrário à pessoa, devemos entender a análise de toda a ação, toda a pessoa. Bom, o que significa isso? E por que se faz menção a esta parte de Pirkei Avot? Veja só, a coleta envolve dinheiro, material, ouro, prata. Tudo isso ficou para as contas de Moisés, tá? Na justiça dele, depois que foram feitas as coisas, faltava apenas a roupa do sumo sacerdote, aquela que vinha o fio de ouro, que até então eles ainda estavam confeccionando com a técnica correta. Então, o que acontece?
ele vem ao povo e pretende fazer o quê? Dar uma satisfação. Ou seja, o famoso livro aberto. Ele queria declarar para o povo que o dinheiro que entrou, ele queria mostrar onde é que foi usado o dinheiro. Tá? Nos nossos tempos atuais, e nem tão atuais assim, já vem de coisas, né? Quando se mexe com dinheiro, as pessoas ficam sempre com o pé atrás, né? Em igrejas, seja igreja católica, evangélica, qualquer lugar que envolve dinheiro, mexe com o emocional de quem está doando, porque aí fica aquela conversa assim: eu vou doar o meu dinheiro para o fulano comprar carro importado, para o fulano morar não sei o que, para fazer isso, para fazer aquilo, e aí toda sorte de dúvida que ocorre. Se bem que a grande maioria dá margem para que esse tipo de coisa não só aconteça, mas como fica comprovado que é assim mesmo. Só que Moisés, como vocês bem sabem, ele não tinha esse problema. Ele confiava no Eterno, o Eterno confiava nele, e aí vem um texto do Midrash. Então, quando ele está diante do povo, para falar com o povo e começa a explicar, ele explica uma primeira parte do dinheiro, aí quando chega na outra parte lá, que era um tanto de cobre que ia entrar, de repente deu um branco nele. E ele disse assim: nossa, eu não sei agora explicar para onde foi esse dinheirão que entrou. E aí o povo fica lá, e agora? Ele não sabe para onde foi. Será que o dinheiro foi roubado? As nossas coisas ficou de posse dele? Tal? Você já viu gente tendo crise de ausência? Já viram? Então, quer dizer, imagina, eu penso assim que a impressão que dá é como se ele tivesse passado por uma crise de ausência, porque na crise de ausência você está assim falando, normal, você está plenamente consciente, você está falando, tal, de repente você simplesmente para, os teus olhos ficam olhando para um ponto fixo, e você não fala mais nada, você fica quieto assim, olhando, ninguém sabe o que se passa na cabeça, e aí começa as formulações de dúvidas, né? E aí quando ele fala, eu não lembro, e aí acontece uma coisa aqui que o Midrash fala, que é sensacional. O Eterno vem em socorro dele, e ouve-se uma voz celestial, e a voz celestial fala: o valor pendente de tanto foi usado para fazer assim. O Eterno mesmo falou para o povo para onde é que foi. Então, o que é isso importante? Vamos voltar lá em Pirkei Avot. Em Pirkei Avot, quando fala para a gente no julgamento, todo mundo é julgado em algum momento. Não é só por uso de dinheiro, não. Todo mundo, ele tenta se provar, justificar atitudes, por que você falou isso, por que aquilo outro. E geralmente nós não damos ao outro essa garantia da dúvida. Assim como a gente acaba sendo mal contra a Torá, porque a Torá ensina que você não deve depreciar nem a você mesmo. Então aquela história que a gente fala, olha, eu sou dono do meu nariz. Eu já expliquei aqui que pela Torá, você não é dono do teu corpo. Que a gente sempre entendeu que nós somos donos do nosso nariz, ou seja, o corpo é meu, faço com ele o que eu quiser. Errado. O corpo não é seu. O corpo foi dado pela parte do Eterno para ser uma vestimenta para a alma. O que é seu? A alma. A alma, você faz com ela o que você quiser. Você quer pensar mal e viver o mal nesse sentido? Você quer afastar-se do Eterno? Você pode. Tanto é
que o Eterno permite que as pessoas falem contra ele, se afastem dele, criem idolatrias e façam misérias. Por outro lado, aquela alma que se mantém ligada ao Eterno, a luz dele sempre vem ao encontro. Então veja só, no texto quando fala que nós devemos dar um julgamento favorável a toda pessoa, significa nesse sentido que não é tão somente a todas as pessoas, mas toda a pessoa, a todo o teu ser, e não a todos vocês que estão aqui. Claro que um sentido é a todos vocês, pessoas, mas ali está falando que você tem que dar esse benefício de compreender aquele momento dentro do momento. É o famoso tirar do contexto. Você tem que analisar dentro do contexto. Por que a pessoa agiu daquela forma? Qual era a base? O que aconteceu? Tá? A pessoa pode estar num momento difícil na vida, desempregado, contas a pagar, problemas familiares, problemas com filhos. Tudo isso abate a pessoa, deixa o ser fervilhando. Aí na hora que ela vai precisar de algo, de repente acontece alguma coisa errada. E se ela for punida sem esse benefício da dúvida por você, você está olhando, na verdade, aquilo que interessa a você. E isso é tão certo, gente, que a reação do ser humano é uma quando eu faço algo para alguém, e é outra quando alguém faz o mal a mim. Aí cai naquilo que a gente já explicou. Pelo nome do Eterno, tem o nome para severidade e o nome para bondade, misericórdia. Quando a gente leva algum toco, você exige que Deus cobre da pessoa com severidade. Mas quando você que está no emocional atrapalhado, por alguma carga d'água, você agiu errado com alguém, aí você quer que a pessoa vá a Deus e que Deus haja com você com misericórdia. Então, se eu quero misericórdia da parte de Deus, eu tenho que agir com misericórdia com as demais pessoas, entendeu? Agora, por isso também vem aquele outro momento, medida por medida. Se você está acostumado a ser misericordioso, na hora que for julgar a você, o julgamento será misericordioso, tá? Agora vamos lá para o outro momento. Esse outro momento é quando o Eterno não te abandona. Agora, a questão é o seguinte: o que é o Eterno não abandonar? Você pode achar que você anda com Deus, e o teu andar com Deus permite que Ele ande com você. Aqui que está a diferença. Uma coisa é você declarar, eu ando com Deus, mas isso pode ser o teu jeito de acreditar, tá? O mentiroso assume que ele é mentiroso? Não, né? Não assume, porque aquilo é tão normal. Tem uma palavra do Rabino Dudu, que ele comentou sobre a ação do cérebro, que quando você comete um pecado, no primeiro momento, aquilo causa um impacto em você, e você pensa assim, nossa, eu errei contra Deus, tá? Aí, num segundo momento, você comete o mesmo erro, e aí você já não vê mais, então o cérebro faz uma acomodação. Nessa acomodação, ele retira o peso, entre aspas, do pecado, da tua falha, aí já entra como uma garantia normal, legal, ou seja, fez uma adaptação. E nessa adaptação, a pessoa continua, é aquela questão assim, parece que Deus se afastou de mim, a minha oração não chega aos céus mais. Mas será que é assim? É Deus que se afasta ou é eu que me afasto? E quantos de nós temos coragem para admitir, eu me afastei?
Antes da gente falar que eu me afastei, a gente faz uma listinha de pelo menos 10 itens para dizer que o nosso comportamento está correto. Agora, a outra questão é, mas o que o eterno tem a ver com isso? Se o comportamento foi seu, a ação foi sua. Como nós dissemos ontem, que tratou lá dos termos frequenciais, energia do corpo e tal, foi lembrado o seguinte, que quando Moisés viu a questão do bezerro de ouro e ele quebrou as 2 tábuas da lei, então na hora que ele volta a Deus, é como se dizendo, olha, eu preciso de outras. Então o Eterno declara para ele, você que vai fazer agora, você que vai escrever e você que vai fazer, porque as primeiras eu fiz, era em benefício do povo, mas você agiu, foi você que fez a ação, então a ação que você fez não é justo eu fazer, porque aquilo que você faz, quem tem que pagar é você, não é Deus. E nós temos essa mania de achar que eu faço as coisas, aí Deus que tem que perdoar, que Deus que tem que sair em socorro, que Deus que tem que fazer isso. Quando a relação é de uma pessoa vai subindo um nível, como Moisés subiu um nível e ele ficou na eternidade com Deus, tá? A ponto de receber e visualizar todas aquelas coisas que ele viu em eternidade. Na hora que ele precisou, ou seja, o nível de alma que ele conheceu em ligação com Deus é muito alto. É tão alto que o nível de profecia, ele começa no nível de Moisés para baixo, porque não tem como se comparar a Moisés. Então é dito assim, de Josué para frente, você vai ver que a ação de Deus em termos de profecia é dito sempre em palavras, em sonhos. Por quê? Porque precisa de decodificação, de interpretação. Com Moisés não é assim. O próprio Deus fala, com Moisés, o meu servo, eu falo boca a boca. É em vigília mesmo, é em tempo real. E não precisa de interpretação, é aquilo que o Eterno falou. Se uma pessoa está acostumada a andar assim com Deus, no momento que o emocional dela dá uma falhada, que é normal essas coisas ocorrerem, ele ficou parado e pensou, nossa, agora o meu nome vai ficar marcado na história com uma dúvida, vai ficar uma interrogação. O que é que ele fez? Ele fez isso? A mesma situação é na época da morte dele, quando ele fala para o Eterno assim, também segundo o Midrash. Então ele conversando com o Eterno, ele fala assim, poxa, eu vou morrer e eu vou ficar com a culpa de que eu pequei contra ti? E na verdade é isso que aconteceu mesmo. Então se fala, Moisés não entrou na terra prometida, por quê? Porque ele feriu a rocha 2 vezes. Isso em todo lugar ficou registrado assim. Aí na conversa entre ele e Deus, ele fala assim, mas Deus, eu vou ficar com o meu nome marcado por uma coisa que eu não fiz. Aí o Eterno diz assim para ele, eu sei que você não fez. O que é importante é aquilo que eu sei de você. Aqui novamente ensina a todos nós esse comportamento errado que as pessoas têm em preocupar-se com aquilo que as pessoas pensam de você. E mesmo ele, o grande Moisés, nesse momento que parece que há uma ausência, eu estou falando isso, tá? Só como analogia. Ele simplesmente, ele esquece, ele não consegue lembrar aonde foi o restante do dinheiro. E isso o povo poderia pensar, e agora? Para onde foi? O que ele fez? Ele ficou com o nosso dinheiro? E aí o Eterno vem, numa intervenção maravilhosa, com a própria voz dele, ele diz, o valor foi feito assim, 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 pronto, tirou toda a dúvida. Deus veio em sua defesa?
Houve erro? Não houve erro, houve um esquecimento, tá? É diferente de erro. E naquela questão, o Eterno ainda disse para ele sobre a morte lá: não se preocupe com o que vão pensar de você. O importante é aquilo que eu sei de você. E isso é extremamente importante para todos nós. E por mais que a gente conheça esses assuntos, pode perceber, você ainda fica muito preocupado com aquilo que as pessoas dizem a teu respeito. Olha, você corta o cabelo. E aí alguém fala: nossa, você cortou o cabelo, por que você cortou assim? Eu não gostei. Você pode não ter gostado, geralmente o bom senso, você engole, você não fala. Uma das técnicas do judaísmo também é isso, né? Se não for para agregar, você não deve falar. Se for positivo, você fala. Se for negativo, fica quieto. Agora, ficou bonito? Aí você fica quieto, para cumprir. Aí a pessoa fala assim: quem cala consente. Quer dizer, não ficou bonito, né? Comportamento, fica difícil. Então quando imagina aquela nuvem abre, o Eterno vem e começa a falar, Ele é o teu testemunho, entendeu? Se a gente aprender a ter essa dependência e confiança do Eterno, Ele será o teu testemunho sempre. E vai acontecer coisas em que a intervenção, ela não será nesse sentido miraculoso. As pessoas vão pensar mal sobre você, e o importante é você entender que você não fez aquilo, e também você não deve ficar aí todo quebrado, triste, entrar em depressão, porque pensam algo de você. O importante da tua vida, você está aqui para servir a quem? Também é dito assim em Pirkei Avot, que na hora da morte do homem, ele deve, quando ele tem problema com um tipo de assunto, ele deve pensar assim, que eu vou morrer amanhã. Porque se ele acha que vai morrer amanhã, ele vai fazer o conserto hoje. Entendeu? Então o importante é você entender que a tua ligação com Deus, ela está honesta. Tem um texto do Novo Testamento que ele cabe. Se ele é verdadeiro, se não é, não interessa, mas como literatura, como aquilo que se escreveu, assim como se analisa o que um filósofo escreveu, um poeta escreveu, então ali está escrito assim, tudo o que for verdadeiro, honesto e justo, tudo o que for puro, amável e de boa fama, se houver algum louvor, se houver virtude, seja isso que ocupe os vossos pensamentos. A paz de Deus. Agora eu não vou completar, porque aí eles já passam para, entre aspas, confirmar uma idolatria. Então, seja isso que ocupe o vosso coração. É o pensamento, entendeu? E o teu pensamento vai gerar a tua realidade. Um conhecimento muito antigo, mas um conhecimento novo em termos de física quântica atual. Você pensa, você cria, ou seja, tudo que vem a nós, como falamos ontem, está totalmente muito longe, muito fora do corpo, porque aí primeiro vai afetar aquelas estruturas, chegando no corpo astral, chegando naqueles centros de energia, e vem, da mesma forma que a gente falou sobre o caminho que as sefirotes, que elas vão passando uma para outra, vem nessa descendência até chegar no corpo. Vocês lembram que antigamente os médicos não aceitavam de jeito nenhum o serviço de psiquiatria e psicologia? Coisas, sei lá, 30 anos atrás. Não, era uma briga. Agora, hoje, você vai no médico, se não tem um diagnóstico, alguma coisa assim, ele vai falar que é o quê? Isso é emocional, encaminha você
para um psicólogo ou psiquiatra. Entendeu? Hoje já é confirmado realmente que as doenças, antes delas se deformarem no corpo, elas já vêm de fora dessas estruturas. E quem cria essa deformação? O pensamento da pessoa, a ação da pessoa. Aqui no caso, o pensamento de Moisés estava totalmente conectado com Deus, não havia distorção alguma. Então simplesmente foi um lapso de memória, aí o Eterno vem em socorro. Podemos afirmar que o Eterno nos socorre? O que o Salmo 46 fala? Deus é meu refúgio. Em que tempo? No momento de angústia, Deus é meu refúgio. Porque senão, se você acha, quer dizer que Deus não me vem ao encontro? Claro que Ele vem ao encontro. E Ele vem ao encontro mesmo para aqueles que declaradamente fala contra Deus. A grande questão quando se estuda aquela paraxá Balaque, é dito que o Eterno vem e fala a Bilã, o Balaão, que era o feiticeiro. Aí sempre a pergunta, mas por que Deus falou com um impuro? Deus falou com o impuro? Falou. Com prazer? Não, ele não tem esse prazer de falar com o impuro. Mas houve uma necessidade? Houve. Em benefício de um povo? Sim. Mas como que Deus faz? Ele cria uma nuvem de separação entre ele e a pessoa. Tá? De Josué para frente, essa nuvem, ela é colocada. Tanto é que o ser humano ouve a palavra de Deus não em vigília. Agora, com Moisés, não tinha essa nuvem, não tinha essa separação. Era tempo corrido, era ali, como o próprio Deus fala, era boca a boca. Ou então aquela palavra que Jó fala, antes eu te conhecia de ouvir falar, mas agora os meus olhos te veem. Mudou. Agora, tem um texto aqui interessante, do Midrash, que fala sobre a construção do Mishkan. Tem uma discussãozinha legal no TV Meir, que é lá o Rabino Kalmus e o Hadid, os dois conversando. Aí a pergunta é assim: se não houvesse o pecado do bezerro de ouro, teria existido o Mishkan, o tabernáculo? Porque o tabernáculo, ele foi dado da parte de Deus como uma prova que Deus perdoou o pecado do bezerro de ouro. Aharon, que ajudou naquela construção desse bezerro, fica uma marca interna nele. Essa marca interna fez com que a primeira semana que se estava testando o tabernáculo para que o povo visse o que acontece lá dentro, é uma ação de Deus também. Quem que ministrou? Foi Aharon, sumo sacerdote? Não, quem ministrou foi o Moisés, não foi Aharon. Então Moisés nessa primeira semana fez o papel de sumo sacerdote. Pergunta-se, quais os motivos? Um deles é que ainda havia muito forte dentro de Aharon aquela situação, eu ainda me encontro longe de Deus, porque eu estou marcado pelo pecado do bezerro. Entendeu? Aí quando chega a data oficial, ele fica parado, porque perto dele estava o quê? O chifre do altar, e o chifre do altar vai lembrar o bezerro, então vai ratificar o erro. E ele pensa, eu não vou ser capaz. Aí Deus novamente vem em socorro. Olha que coisa linda. Então o Eterno, ele nunca deixa a gente. Mesmo quando a gente pensa e a gente tenta se afastar, aí ele vem e fala para Moisés, pega o seu irmão, abraça o seu irmão, fala umas palavras no ouvido dele. Aí Moisés então trouxe o irmão para dentro e começou a dizer para ele, o Eterno te perdoou.
Quando nós temos problemas, geralmente o amigo, ele faz isso com você. Todo mundo fala assim, ó, num momento assim, o que eu queria? Eu queria apenas um abraço. Eu queria apenas um ombro para chorar. E esse abraço, esse ombro para chorar, é aquilo que Moisés fez com o irmão. Ele deu o ombro, ele veio com a palavra do Eterno, caminhando e conduziu novamente. Ou seja, ele não tinha que apagar a falha, porque a falha já estava perdoada. Tinha que tão somente ratificar para a pessoa: não há nada que impeça de você seguir o seu caminho a Deus. Só que eu nunca posso fazer nada por você. Quem pode fazer por você é você mesmo. Aí novamente vem aquela frase bonita do capítulo 1, de verso 14, que a gente falou, acho que 1 ou 2 semanas atrás. Se eu não for por mim, quem será? E se não for agora, quando? Então está sempre na sua mão. Sempre. E aqui está o princípio do livre-arbítrio. Que mesmo que a gente é conduzido numa situação, ainda assim a ação, a escolha é nossa. Tá? Agora, para a gente já indo para a final, olha que interessante. Eu li ontem esse pedaço aqui e separei para ler com vocês. Diz assim: a construção do Mishkan é tão importante quanto a criação do mundo. Olha que paralelo legal. O Mishkan de Hashem era tão importante quanto a criação do mundo. Nós aprendemos da Torá que os dois eram similares. No primeiro dia da criação, Hashem estendeu o céu como uma cortina. Da mesma forma, Hashem ordenou: vocês estenderão cortinas de um lado ao outro lado do Mishkan. Eu estou lendo o Midrash, tá? Nessa porção Pekudei. No segundo dia da criação, Hashem disse que haja o firmamento para separar as águas superiores das águas inferiores. No Mishkan, a Parohet, cortina, separava o Kodesh HaKodashim do Kodesh, ou santo, o santo do lugar santíssimo. No terceiro dia da criação, Hashem ordenou que as águas se reúnam. No Mishkan, Hashem ordenou: vocês farão um Kior, que é aquela bacia, onde as águas se juntarão. No quarto dia da criação, Hashem ordenou que o sol, a lua, as estrelas se fixassem no céu. No Mishkan havia uma menorá de ouro que irradiava luz. No quinto dia, Hashem criou os peixes, os pássaros alados. No Mishkan havia queruvim com suas asas estendidas, o tampo da arca. No sexto dia, Hashem criou Adão e colocou no Gan Eden, no jardim do Éden. No Mishkan, Hashem ordenou que Aharon seja meu Kohen Gadol e entre no Kodesh HaKodashim, que Arão seja meu sumo sacerdote e ele entre no Santo dos Santos. Nós podemos dizer que, de certa forma, Aharon foi ainda maior que o primeiro homem, Adão, pois quando Adão pecou, Hashem o expulsou do Éden. No entanto, apesar do pecado do bezerro de ouro, Hashem deixou Aharon entrar no Mishkan. Quando nós recebemos, em torno de 2011, a palavra do Eterno, que nós estávamos entrando para dentro do judaísmo, sem que a gente percebesse e soubesse, eu lembro que naquela época nós tínhamos reunião aqui, sábado, domingo, terça e quinta, certo? E isso aconteceu num domingo. Então, nosso próximo encontro foi numa terça-feira. Na segunda-feira, ele falou comigo, porque eu estava preocupado. Essa palavra de que tivemos uma vida com o Eterno na eternidade e de que tal, aquela coisa toda que você já sabe. Eu pensei, será que, como que vai comprovar isso? Como são essas coisas? Aí, na segunda-feira,
o Eterno me disse: abra em Jó 38. Aí, conforme eu fui lendo, fui parar justamente nessa parte das cortinas, que aqui nas cortinas é referente ao primeiro dia. E estava certo, porque ali era o nosso começo. No primeiro dia da criação, Deus estendeu o céu como uma cortina. No Michigan, ele estendeu cortina de um lado ao outro do Michigan. E para nós, nesse começo, para a gente entrar no judaísmo, como a gente não tinha noção de nada, ele pegou esse texto de Jó e falou assim: a cortina está estendida. Nós lemos lá e ainda era assim, tem que imaginar como se fosse aqui um zíper, tá? Um tempo que foi fechado. Daqui para cima é um tempo que nós não temos conhecimento, nós não sabemos o que aconteceu lá. Muitas coisas nós sabemos hoje pelo ensino judaico dos mestres da Torá, que falam, por exemplo, ninguém sabia sobre Ein Sof, a luz infinita, ninguém sabia, a gente não sabia, não é que ninguém, nós, enquanto evangélicos da época, nem como que tinha esse tipo de criação. Para nós, aquela criação era o caos do capítulo 1 de Gênesis e tudo começa ali. Gente, mas ali foi a materialização da queda espiritual. Nós não tínhamos noção de outras coisas. Então, quando ele fala, olha aqui o zíper, daqui para cima é muita coisa contada. Nós estávamos lá nessa eternidade. Ou seja, todas as almas estavam dentro de Adão Cadmon, quando houve aquela explosão, foi para todo lado, entendeu? Então, quando ele fala didaticamente, a cortina está aqui, está um zíper, se abre um pouco, ou seja, nós estamos aqui embaixo, nós não temos nenhuma lembrança do que está lá, tá certo? Então ele vai seguindo com a gente, uma coerência. Então isso foi numa segunda-feira. Aí na terça-feira eu vim e falei com vocês justamente o que ele tinha me dito sobre o capítulo de Jó. Depois, no segundo dia, ele fala que haja o firmamento para separar águas superiores das águas inferiores. Aí estabelece-se a cortina que separava o santo do lugar do santo dos santos. Então, a sequência que ele usou com a gente naquela época, ele foi caminhando com a gente como segurando pela mãozinha. Ele foi entrando e nos conduzindo para dentro do conhecimento judaico, que de repente, quando a gente, com aquele conhecimento, a gente olha para trás, não tem como voltar mais. Porque aí não cabe mais aquele sentido. Tá? E de lá para cá, é assim que tem que ser. Precisa de socorro? Ao invés de você ter que falar, Deus, socorro. Tem uma gíria aí, né, já antiga, que o povo, quando acontece alguma coisa, não é? O povo não fala, Deus me socorra. Vocês conhecem isso? Não? Gente, vocês são novos. É coisa aí, não é coisa velha, não. Deus me socorra. Vocês não conhecem esse bordão aí do povo? Ou seja, acende a luz ou apaga a luz, vocês conhecem, né? Então, quer dizer, aconteceu alguma coisa, você sempre espera, olha, alguém me socorra. O Datena na Band fala me ajuda aí, entendeu? É tudo uma questão, olha, me socorra, me ajuda aí, me auxilie, não me deixe sozinho, tal. Nós precisamos pedir para que Deus não me deixe sozinho? Se você pedir que Deus não me deixe sozinho, significa que você já está afastado. Agora, se eu estou plenamente com o Eterno, então eu não estou afastado. E eu tenho a certeza que Ele me defende. Aí entra aquele tema que a gente já conversou aqui, da questão de fé e daquela outra palavra. Eu não lembro qual foi a paraxá que a gente falou isso. A confiança.
mas eu não lembro qual foi o tema tratado na época, se foi sobre uma paraxá. Então, a confiança, ela entra justamente, a palavra, ela entra nesse sentido. Por isso que o judaísmo, nesse sentido, ele não exige fé. Porque foi discutido entre os rabinos aí, nessas aulas, nas últimas semanas, então é discutido assim, não é fé. Porque quando você estabelece fé, você tem que crer em algo que lembra um dogma. Você tem que crer em algo que, se você não sabe explicar, você crê porque você tem que ter fé. Agora, quando você tem a confiança, você está num relacionamento. É diferente. Então você não está simplesmente sendo levado pela multidão, tá? E, portanto, esta confiança, eu sei que eu ando com Deus, eu falo, Ele me ouve. Se eu preciso de algum toque, Ele usa os sinais, Ele está sempre trazendo uma lembrança, é um amigo, é alguma coisa no tempo, entendeu? Semana passada a gente usou o exemplo do sol, né? Aquela questão, cala-te, o sol que sai, é o primeiro momento. O sol, você chegou de manhã, olhou para o sol, e lembra, ele começou o trabalho dele cantando, conversando com Deus. Poxa, ele é criação de Deus, eu sou criação de Deus. Então, para que existimos? Para servir ao Eterno. Então, por que eu vou me distanciar? Eu tenho que falar com o Eterno. Entendeu? Então, esse estado de confiança, aí sim, esse estado de confiança vai gerar em nós e para nós uma coisa muito agradável. Eu não vou precisar pedir, socorra-me, ó Deus. Mas podemos verbalizar? Se verbalizamos é porque não confiamos em Deus, ou se verbalizamos é porque, como nós sabemos que nós somos movidos à energia e que aquilo que a gente fala se cumpre, então você pode simplesmente declarar para confirmar todas as coisas num nível de universo energético. Entendeu? Declarar positivamente, né? Isso. Como se não tivesse acontecido. É uma ajuda. O agradecimento e essa ação de você estar chamando a existência ou confirmando, porque teu olho nem viu, mas você sabe que está lá. O socorro não veio ainda. Eu não preciso. Se eu precisar que o socorro se realize na minha frente, então eu não tenho confiança. Se eu tenho confiança, eu sei, Ele não vai me abandonar. Olha, pode lembrar lá dos 3 amigos lá da Babilônia. Chega diante do rei e fala: ó rei, nós não nos prostraremos diante da estátua. O nosso Deus é o nosso Deus. Se Ele quiser nos livrar, seremos livres. Se Ele não quiser nos livrar, morreremos. Agora, eles criam que Deus iria livrar? Cria. Mas eles tinham a certeza que Deus iria fazer? Até tinham, mas eles poderiam bancar essa certeza externamente? Não. Então, olha, para mim é indiferente. Eu sei que eu estou com Deus, eu não vou fazer isso porque é contrário à Torá do Eterno. Se Ele quiser me livrar desta morte, Ele vai me livrar. E se Ele não quiser me livrar, eu vou morrer. Porque qual é a diferença? Se eu fico aqui, eu estou com Ele. Se eu morrer agora, eu estou com Ele. Pronto, acabou o problema da morte, gente. Acabou o mistério de morte, a preocupação. Todo o tema da morte entra nessa questão, que a pessoa fica pensando na separação. E quando a gente fica pensando na separação, você está criando um problema para você. Porque você está existindo aqui, então não é para a retificação do mundo, não é para servir ao Eterno, é para você ficar com a tua família. Se a morte causa, eu não queria morrer porque eu vou deixar meu filho, vou deixar meu marido, vou deixar minha empresa. Se você pensa assim, então a tua existência não está sendo de fato para Deus. Se eu morro agora, eu já estou com Ele. Não é isso? Agora, viva na prática isso. Aí você vai pensar como o povo diz:
a teoria é uma, a prática é outra. Mas nesse caso não pode ser teoria uma, prática ou outra. Essa ida para Deus, eu vou receber, eu vou enviar. Entendeu? Então aqui Moisés pediu que Deus viesse em socorro? Não. Será que foi surpresa para ele Deus socorrer? Também não foi. E será que ele repreendeu Deus dizendo, poxa Deus, imagina os psicólogos iam falar assim, tá vendo? Ele é uma mariquinha, porque ele precisou que Deus viesse defendê-lo diante, é um homem fraco. Os esquerdistas vai falar isso. Quer dizer, e precisa, se quiser fazer uma análise assim, vai ter meios? Vai. Você acredita se quiser, porque você não tem que acreditar naquilo que dizem a você, você tem que acreditar naquilo que você vive, tá? Porque se você for dirigido por aquilo que Deus faz na minha vida, você está perdido. Você vai ter um referencial, mas aquilo que Deus faz na minha vida é em relação àquilo que eu faço em vida para Ele. Aquilo que você faz na sua vida para com Ele vai gerar uma resposta da parte dele para com você. E aí Deus vem em socorro a todos e para todos. E é assim que a gente vai entendendo. Para terminar, estou em cima hoje, hein? É dito assim, o povo judeu, ou seja, o povo do livro. O povo do livro, ele não é para pedir milagres para Deus. É isso mesmo. O povo do livro, ou seja, o povo, nós que somos o povo da Torá, nós não devemos servir a Deus mediante milagres. Porque o milagre, ele é simplesmente um benefício, não tem que ser a razão de. Milagre, se eu precisar e Deus quiser fazer, Ele vai fazer. É para mim, mas eu depender de manter em pé, indo para Deus por causa de milagre, não dá. Aí não tem condições, tá? E você vê que muitas religiões, elas baseiam que Deus é com você porque Ele opera milagres, sinais. Tá certo? Então podemos encerrar aqui.